Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo. Galerinha, e o Fux, hein? E o juiz Luiz Fux, o que vocês acharam dele? Rapaz, eu particularmente, eu não vou dizer pra você que sim nem que não sei de nada. Mas uma coisa eu te garanto, que se alguém pode falar o que ele falou, é ele. É verdade. Que leu, que analisou. Rapaz, você pode até não concordar com o cara, ou com o que ele disse, ou com a posição que ele tomou. Mas se tem alguém que pode realmente falar com base, com propriedade do que ele falou, é ele, porque ele recebeu o processo. O cara tá há 14 anos no Supremo, cara. Ele recebeu o processo todo, ele leu, ele analisou. Na verdade, como ele disse, não foi só ele, né? É uma equipe que fez aquele trabalho ali. Quer dizer, às vezes não. Então, o que eu posso te garantir com certeza, 100% de certeza, é que se alguém tem propriedade para falar o que ele falou, é ele mesmo que recebeu. Agora, quem não entende nada de lei, não entende nada de processo, e ficar por aí comentando, falando, enchendo o saco, puxando sardinha, puxando brasa para assar sua sardinha, esses aí, eu não posso falar que você tá certo não, cara, e que você tem propriedade para dizer o que tá dizendo, não. Mas quem recebeu o processo na mão, leu, estudou tudo e tem conhecimento daquilo, dá para você ver que realmente quem devia falar o que o Fux falou é ele próprio, porque você tem um monte de advogados aí que gostaria de falar o que ele falou, mas tem medo, né? Mas o Fux não teve medo, né? Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. Ninguém melhor para falar hoje em dia sobre processo, sobre o que está acontecendo, senão um dentre eles. Acho que fica isso aí para você refletir, viu? Quem pode falar com propriedade certas coisas é quem está por dentro, viu? E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Essa questão do Fux aí, você deve estar falando, mas o voto do cara ali não vai mudar nada. A questão não é o que vai mudar na prática, não é o que vai mudar na prática. Não vai mudar nada. O Bolsonaro vai ser condenado? Vai, claro que vai. Isso daí eu não tenho dúvida. É um desgraçado de um pobre roubando o desgraçado de outro pobre. A questão não é observar isso. O que vai mudar na prática? Vai mudar o julgamento? Vai mudar a condenação? Não vai. Mas tem que observar o seguinte. Como você se sentiria sendo julgado e condenado por um departamento que não tem competência para fazer o que está fazendo? E o governo quer imposto. E aí? E o cabra vai endoidar? Por exemplo, uma coisa lembrada pelo próprio Fux é que por muito menos do que isso foi anulado um processo inteiro. Por exemplo, o processo inteiro da Lava Jato foi anulado por incompetência parcial. Devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. Uma incompetência parcial. Ele citou que no caso ali desse processo é incompetência absoluta, entre outras coisas, viu? Uma incompetência absoluta. O que significa isso? Que não é da competência do Supremo estar fazendo o que está fazendo ali. Seria uma primeira instância, por exemplo, né? Os caras não têm mais cargo, cara. Os caras não estão exercendo o cargo. Enfim, né? Fica aí para você observar aí, viu? Os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro,
perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. É verdade. Devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. E aí vem outra questão. Tem um monte de gente falando que... Só um monte de gente que é contra, né? Que não gostou do voto, falando que o cara... Inclusive o jornalista, né? Que o Fux tá sendo incoerente, não sei o quê, contraditório. Observe o seguinte, que ele deixou para fazer essas considerações durante o julgamento, não antes, que ia perder tempo, ele tinha que elaborar, né? Então ele foi inteligente nessa parte e não tem nada de incoerência nisso. Ele simplesmente deixou para o momento mais oportuno, onde chamaria mais atenção para explicar e justificar o que ele estaria fazendo, né? Observe o que ele diz aqui, ó, a seguir. De sorte, presidente, que mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que naquela oportunidade tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta.